Agora, quer ver que peça mais linda que a gente vai aprender a fazer agora com o Carlos Saad? Um mestre, né? Uma pessoa assim incrível, que todo mundo adora. Como vai? Bem-vindo. Obrigado. Prazer recebê-lo aqui. Prazer é meu. Carlos Saad é uma referência no mercado do artesanato, todo mundo conhece, faz um trabalho maravilhoso, super detalhado, muito criterioso na qualidade dos produtos e na qualidade das técnicas, já é uma referência para muita gente. E a gente vai aprender a fazer uma peça que é super moderna hoje, gente, porque peça de demolição, em termos de decoração, é super forte, não é verdade, Carlos? E barato. E barato. E tem muita gente cobrando caríssimo por uma peça com aspectos de demolição, não é? É isso aí. E aí, essa peça, esse painel... Transforma o lixo em luxo, né? É verdade. O lixo realmente virou luxo agora. E aí você vai aprender como fazer, de repente, alguma peça que você tem em casa, usando essa técnica que o Carlos Saad vai dizer pra gente como é que faz. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, graças a Deus. Muito bem-vindo. O que a gente... Muito obrigado pelos seus elogios, viu? Imagina, não falei nada que não fosse verdade. Que isso. Então, nós pegamos... Isso aqui foi o seguinte, sempre que a gente apresenta algum trabalho, o pessoal costuma ver caixinha de madeira, porta-joias. Então é interessante fazer alguma coisa com o que a pessoa tem em casa, né? E eu tinha lá em casa esses caixotes de feira de maçã. Sim. Uma moldura velha que eu arranquei a tela. Sou fã de moldura. E Muito qualquer fã de moldura. vaso. Pode ser um vasinho de madeira. Esse aqui era um vasinho inteiro que eu serrei ao meio. Certo. Mas pode ser um vasinho de madeira, pode ser um vaso de cerâmica, pode ser um vaso de lata. Uma latinha. Sim. Enfim, você vai aproveitar o que você tem em casa, né? No primeiro caso aqui, eu peguei a madeira, cortei as tábuas no tamanho da moldura. Perfeito. Pode ser na vertical ou na horizontal. No caso ali, eu tinha feito uma quadrada. Dei uma lixada leve, só para tirar essas partes mais ásperas da madeira. Sim, claro. Para não espetar o dedo também. Dá uma lixadinha de leve. Não vou desgastar totalmente, que eu vou aproveitar o áspero da madeira para fazer a pátina depois. Como essa madeira é muito macia, o senhor usou uma lixa mais grossa ou mais fina para isso? Essa madeira é muito macia não, viu, Marcelo? Não? Para minha surpresa, para desmontar mesmo? esse caixote, eu precisei de... Ela é bem resistente. Eu achei que fosse fraca, mas não é. Eu também achei que fosse mais fraquinha. Ela é bem resistente, e para serrar também. Então, no caso, eu aproveitei a lixa 220, que eu dei uma lixadinha de leve, e eu vou deixar a lixa 60 para fazer depois o desgaste da Perfeito. pátina, tá? Então, eu fiz isso. Inicialmente, eu dei uma lixadinha, passei uma demão de goma laca em todos os lados da madeira, na moldura, inclusive. Em todo o material que eu fui utilizar da madeira, eu dei uma demão de goma laca indiana. Certo. Lembrando que a goma laca indiana, ela é a base de álcool. Então, quando for limpar o pincel, limpe com álcool. Sim. O pessoal põe água... E não deixa aberto o vidro também, sim. que evapora tudo, Ele evapora. né? E botar o pincel na água, ele vira um grude só, né? É verdade. Então, passamos uma demão de goma laca e, conforme eu falei, com uma lixa 220 para madeira, eu dei uma lixada leve em toda ela. Então, eu lixei um pouco antes e uma lixadinha leve depois da goma laca. Aí, o que eu fiz aqui? Eu peguei um pouco da tinta branca. Eu usei, no caso aqui, verde, grama e branco. Certo. A tonalidade que você vai utilizar fica a seu critério. Pode ser tons de castanho, tons de marrom, enfim, de acordo com a decoração Claro. que você queira fazer. Que tinta que o senhor está usando? É tinta latex PVA fosca. Perfeito. E lembrando que o fundo do trabalho não pode sobressair o arranjo que vai em cima. Certo. Não mata o arranjo. Claro. Né? Então, um pouco de tinta verde e um pouco de tinta branca. Nesse aqui eu usei duas cores. Naquele outro quadro que eu tenho ali embaixo, eu usei apenas o branco e um tom de bege. Vou misturar um pouco de água. Lembrando que aqui a tinta tem que ficar uma consistência bem aguada para dar uma leve Tem que ter transparência. uma boa diluída, então, que o senhor está dando. Dá uma leve transparência, né? Aqui eu não digo quanto põe de tinta, quanto põe de água. O importante é fazer uma transparência que a gente vai sentir na própria peça. Ah, perfeito. Você vai ter a noção da quantidade de diluição quando aplicar aqui. Quando aplicar aqui, Tá. exatamente. Porque se ela ficar muito grossa, ela não vai, quando lixar, não dá a transparência que a gente quer, né? Claro. Então eu fiz aqui uma dupla carga em verde. Tem alguma diferença começar pelo branco ou começar pelo verde? Não, Não? independente. Você vai fazer a metade da tábua em verde e metade da tábua em branco.
Aqui, se quiser mesclar as duas cores, fica até mais bonito, viu? É, porque aí dá bem Uma cor- aspecto de desgaste. É uma né? cor entra na outra, né? Dá uma terceira tonalidade aqui, ó. O branco e o verde. E aí dá pra perceber que a tinta foge um pouco, É. né? Então ela... A goma laca faz a tinta branca. Exato, dá aquela Então, essa escapadinha. mesclada de cor de uma tinta dentro da outra é que dá um efeito bonito. Eu vou secar. Tem que ter a secagem. Sim. Eu já tenho aqui um lado pronto, seco. Certo? Agora, com a lixa 60, que é a gramatura mais grossa, eu vou deixar. Perfeito. Se quiser facilitar aqui, eu faço muito isso. Eu pego um pedacinho bacana, de madeira, muito bacana. um pedacinho de madeira, enrolo na lixa e fica bem mais fácil para dar o desgaste. Aqui, quanto mais desgastar, mais bonito fica o efeito, né? Até porque se tirar muito, pode recolocar mais um pouco de tinta em cima, né? Nada impede. Eu faço o desgaste e depois, com uma lixa mais fina, uma gramatura 400, eu vou apenas dar um pequeno alisamento na tinta. Caso a pessoa não tenha a facilidade de encontrar essa lixa mais fininha assim... Lixa de papel, gramatura 400. Perfeito. Aquela lixa branquinha. Ela é branca assim, a lixa. Tá? Por que a gente passa essa lixa aqui? Porque ela vai deixar... Porque a demolição ela é rústica, mas ela é bem lisa. É verdade. Né? Você pode até mobília feita com pasta de demolição, ela pode ser bem rústica, mas você passar a mão, você sente macio. Né? Perfeito. Que é o caso aqui, ó. Se você passar a mão aqui, você vai perceber. Olha como ela fica lisa. Fica completamente diferente. Você não sente a tinta. É. Você sente como se fosse uma flanelinha, bem suave. Eu fiz isso em todas as tábuas e depois eu montei. Vamos parar um pouquinho agora? Certo. A gente vai fazer uma pausa do nosso momento de espiritualidade, em que vai ter a hora do Terço da Misericórdia. Então a gente vai dar um tempinho aqui no nosso trabalho com o Carlos Saad. Sei que vocês estão loucos para ver como é que vai ficar no final.